Oi, gente, tudo bem? Tô aqui. Vamos lá chamar o Pedro para conversar. Pedro Ernesto Denardim. Onde andas? Pedro Ernesto Denardim, cadê você? Tá aqui. Opa, vamos lá. Oi, gente, vamos conversar com o Pedro. A gente está aguardando ele entrar. Tá conectando. Meu Deus! Que emoção! É um milagre. Isso é um milagre! Pedro, que coisa bem boa te ver! Igualmente, da mesma forma. Que coisa linda! O que que tu anda aprontando? Eu tenho um monte de coisa para falar contigo. Botei uns espiões durante a semana para saber aqueles detalhes sórdidos da tua vida e já consegui. Muita coisa. Muita coisa. Bom, então vamos lá. Começa a desfiar o que tu conseguisse aí. Vamos Vamos ver. lá. Tava no Trending Tops do Twitter hoje, ganhando elogios. Um dos assuntos mais comentados era Pedro Ernesto Denardim, hoje no Twitter, à tarde. Apanhou, deu de volta, é polêmico, ama fazer polêmica, é irreverente, é ousado. É uma das características que eu mais me encanto contigo, é a tua ousadia, porque tu Legal. está sempre à frente do teu tempo. Colunista da ZH. Deixa eu te dizer uma coisa. Essa questão do Twitter é uma coisa interessante, né? Eu estou propondo a volta do futebol. Sim. Por que eu estou propondo a volta do futebol? Porque não tem nenhum trabalhador dentro do Brasil que tenha os cuidados que tem um jogador de futebol. Eu trabalhei na arena, tu sabe como é que as coisas funcionam aí. Tá? Sei. Bom, E sei que estão agonizando. Mas hoje, 4 jogadores do Inter foram flagrados positivamente em relação à Covid-19. Muito bem. Por que foram flagrados? Porque Grêmio Internacional, os clubes de futebol do Rio Grande do Sul, testam muito frequentemente seus jogadores. Sim, Por sim. isso é que aparece. Agora, eu imagino que outras empresas que estejam trabalhando, que não tem teste, o cara tem o problema, fica passando para outros e não se sabe. O que o Internacional fez? O Internacional retirou esses 4 jogadores. Como o Grêmio, no começo, no primeiro teste, ele ficou sabendo que o Diego Souza tinha também essa dificuldade, também estava infectado. Então, o Grêmio deixou ele no Rio de Janeiro e ele ficou lá. O Renato, que tem um problema de cirurgia, já está meio veterano e tal, o Renato é aquela cara de bad boy, cara, malandro, assim, já tá bem, não vai entrar. Bom, mas tá inteiro, tá inteiro. Tá inteiro, o velho tá inteiro. O Grêmio deixou ele lá no Rio de Janeiro, quer dizer, ele só vai vir trabalhar quando tiver coletivo. Então, eu defendo a volta do futebol por entender que os clubes de futebol e a própria federação têm um protocolo que é elogiado pelo governador. Ora, se é elogiado pelo governador e se as coisas têm que acontecer, porque se não jogar, os clubes vão quebrar. Isso aí não sou eu que disse. Isso aí quem disse foi o Romildo Bolzan, que tem muito mais autoridade do que eu para dizer isso. Então, eu falei hoje com um dirigente, ele disse, Pedro, o Campeonato Brasileiro começa no dia 9 ou 16. Se não começar, nós vamos fechar. Eu estou te falando de um dirigente da dupla Grenal, uma pessoa extremamente correta, que sabe o que diz. Os clubes precisam jogar. Esta é a realidade. Ah, tem risco? Sim, tem risco. Como tem risco sair na rua, como tem risco qualquer coisa. Hoje em dia nós vivemos no risco. Agora, quem tem menos risco, menos que o motorista de ônibus, menos que o cara que trabalha para a prefeitura, menos que o cara que trabalha no escritório não sei do que, é jogador de futebol. Eles são testados com frequência, eles são cuidados, eles entram lá para fazer o treinamento, já tem um astronauta esperando eles ali, né? Posso sim, né? Aí tira a febre do cara. Mas aí a tua tese é que eles retomem os campeonatos, mas de portas fechadas, é isso? É isso que tu defende? Não, claro, portão fechado. Não, isso não tem. Portão fechado. E outra coisa, assim, o mínimo de pessoas dentro. Sabe? Não precisa imprensa lá dentro. Precisa só o cinegrafista lá, o operador, e deu para a bola. O Lucianinho vai narrar lá na televisão, como já narram umas quantas vezes. Tá? Eu vou narrar da minha casa o jogo, como eu tenho narrado jogos históricos aí que estão acontecendo, porque não dá para fazer aglomeração, não dá para botar gente lá. Assim, 100 pessoas e está resolvido o problema. Não tem dirigente, vice-presidente vai ver em casa, sabe? No máximo, o dirigente, o presidente e o vice de futebol. No máximo, tá?
aí tem o treinador de goleiro, o fisicultor e o treinador. E o médico. E deu, não precisa mais nada. 4 brigadianos para cuidar, para não dar briga. Tá entendendo? 2 gandulas de cada lado e vão para o jogo. Está resolvido o problema. Essa é uma grande opção, porque realmente os clubes vão quebrar. Tu sabe que a gente atende arena e a situação é dificílima. Muitos funcionários foram retirados dos seus locais de trabalho por conta das dificuldades financeiras, né? Agora, e essa decisão do Grêmio de ir para Santa Catarina? Eu acho boa. O Grêmio precisa treinar. O Flamengo está jogando, os paulistas estão voltando. O Campeonato Catarinense começa agora nesse final de semana. As coisas estão acontecendo. E nós estamos há 8 semanas, 2 meses, sabe? Treinando fisicamente, tá? E um passezinho para lá e um passezinho para cá, sabe? Aquela coisa assim, tá? Eu te dou a bola, tu me devolve a bola, sabe? Os jogadores já estão até aqui, ó, já não aguentam mais, tá? Então, está na hora de fazer treinamento. E o governador disse o quê? O governador, que está fazendo um grande trabalho, não tem dúvida nenhuma disso, tá? Ele diz o seguinte: futebol não é prioridade. Sim, prioridade é saúde, é educação e é segurança. Essas são as 3 prioridades que um governante tem que ver. E, nesse momento, a saúde, mais do que tudo, por tudo isso que nós estamos vivendo. Agora, não precisa as outras coisas não acontecerem. Eu acho que o futebol dá para acontecer. Eu acabei de ver, agora eu saí para vir aqui para essa live que nós estamos fazendo, o jogo do Barcelona contra o Atlético de Madrid. Funcionando normalmente. Lá estão, porque já foi erradicado. Agora, Pedro... Na Itália estão jogando, na Espanha estão jogando, em Portugal estão jogando. Tá? E até no Rio de Janeiro, que tem 10 mil mortos, estão jogando. E do jogo não aconteceu nada. E eu sei que é um negócio assim um pouco, como é que eu vou te dizer? O Flamengo está jogando dentro do Maracanã e do lado de fora tem um hospital de campanha que naquela noite que o Flamengo jogou contra o Bangu, morreram duas pessoas. Eu sei que é uma coisa dolorosa, eu sei que é difícil explicar, mas eu sei também, isso é importante dizer, que não foi por causa do jogo que elas morreram. Elas morreriam com o jogo ou sem o jogo. Porque elas morreram por causa da Covid. Né? Não foi por causa da partida. Com certeza. Agora, me diz uma coisa. Falando de Covid de uma forma geral, a condução dessa pandemia aqui no Brasil, qual é o teu ponto de vista? Muito atrapalhada, né? Esse processo político da cloroquina, da hidroxicloroquina, esse troço aí, a mudança de ministro da Saúde, não tem assim um endereço. Então, a gente está na mão dos governadores. Eu acho que pela primeira vez o Brasil virou uma federação. Cada governador dá o seu espaço, dá o que tem que fazer. Nós aqui fomos muito bem até agora, só que nós temos uma coisa, nós temos um inverno. E o inverno provoca, né, situações muito complicadas. Todos os invernos, segundo os médicos, porque agora eu falo com o médico dia e noite, né? Todo borrado, velho aqui, sabe como é que é? Tu tá preso dentro de casa, sem sair? Completamente preso dentro de casa. Desde quando? Desde 15 de março. 17 de março. 17 de março. 15 foi o último jogo, foi um domingo. Dia 16 eu fui fazer o sala de redação e já me disseram: agora tu vai para casa que nós pega o teu equipamento, faz de lá. E nunca mais voltei para a RBS. E não sei se vou voltar tão cedo ainda. Eu te confesso que eu estou com uma esperança bárbara na vacina de Oxford. E eu acho que a vacina... Sabe que eu também estou. Eu acho que até o final do ano a gente tem uma vacina. Eu acho que sim. Eles vão terminar até outubro, já estão vacinando todo mundo lá. É um experimento maravilhoso. O Ministério da Saúde fez um grande trabalho fazendo uma parceria. Tá jogando dinheiro na frente, sabe? Para ter vacina aqui para nós, brasileiros. Tá? E como serão os primeiros a serem vacinados? Os médicos, os idosos. Bom, aí eu entrei. Né? Tu entrou, eu ainda não. Tu entrou, eu não. Eu sou novinha. Tu é uma guriazinha. Agora eu já estou com 70. Olha aqui, ó. Sobe elogio aqui. Tá, mas vamos voltar um pouquinho a esse misto que a gente tem contigo. A gente não, porque eu sou do lado daquelas que te amam, né? Mas do pessoal que, se tu narra um gol muito entusiasmado do Inter, tu é colorado. Se tu narra um gol muito entusiasmado do Grêmio, tu é gremista. Agora tu tem posições bem fortes sobre a questão da volta do jogo. E hoje eu acompanhei os comentários no Twitter ali, eu falei, meu Deus do céu.
Então, como é que é viver com essa dualidade e de sentimentos em relação à tua pessoa? Como é que tu convive com isso? Naturalmente, eu sou narrador de futebol há 47 anos. Eu já aprendi que quando eu narro um jogo do Grêmio, o Grêmio tricampeão da América, aquela coisa toda, no outro dia os colorados ficam assim, porra, mas tu é gremista também, por que que tu não conta, por que tu não faz, por que não... Aí eu narro o Inter campeão do mundo, o Inter contra a Libertadores, e o Rafael Sobis rasga a camisa do São Paulo e pisa em cima dela. É isso, coloradão! E blá, blá, blá. Então, isso é absolutamente normal dentro de uma sociedade que nós temos aqui no Rio Grande do Sul, que às vezes até é muito chata, né? Vamos convir, né? Eu sou gaúcho, tá? Eu amo. O dia que tu me entrevistar, eu vou te dar a minha opinião, mas eu não posso falar muito agora. Tá. Mas, puxa, de vez em quando a gente é muito chato aqui, né? Por favor. Cobram muito. Esse negócio do futebol, as pessoas... Não, tu tá falando isso porque tu tem salário pago. Sim, eu tenho salário pago. Não tem problema nenhum. Eu tenho meu emprego. Faz 47 anos que eu trabalho na Rádio Gaúcha. O que eu vou fazer? 47 anos? 47 anos. Tu não era nascido. André Machado entrou ali agora e está dizendo que dupla, hein? Me chamando de Eliane Cameja. Ele vou pegar ele, se sem vergonha. 47 anos. 47 anos. Mas deixa eu te dizer o seguinte. Vai lá. Essa questão de volta ao futebol ou não volta ao futebol. Tem gente que me apoia e tem gente que diz assim, é uma irresponsabilidade, porque para que futebol? Futebol que espere. Não, pode esperar, não tem problema. Os clubes vão ficar bem fracos, bem quebrados, etc. Muita gente vai perder o emprego, sei lá, é uma questão econômica. E eu defendo por quê? Porque tem protocolo dos clubes muito bem feitos, referência para o Brasil, os protocolos de Grêmio Internacional. Aí tu olha o São José, lá do Milton Machado, São José tem também um protocolo espetacular. Tu vai a Caxias, tem o Juventude e o Caxias, que tem protocolos fantásticos, todos os jogadores cuidados. O São Luís de Juí tem o doutor Armindo Pide lá, que cuida desses jogadores, eu tenho certeza disso, devem estar muito bem cuidados. Estou dando os exemplos assim que me ocorrem agora. Tá? Sim. Por tudo isso, por todo esse envolvimento, tá? Eu penso que pode sim jogar futebol. Por quê? Como lá na Europa, que estão cuidando dos jogadores, mas agora é bandeira vermelha. Bom, primeiro eu acho o seguinte, eu acho que o futebol não interfere nas bandeiras, porque o futebol colabora com as bandeiras. O governador disse o seguinte, muita gente vai se reunir das casas e tal. Bom, isso não é científico, isso é achismo do governador. Ele acha que as pessoas vão vir aqui na minha casa e nós vamos ver o jogo. Claro que isso vai acontecer. Porque acontece na orla, então vamos fechar a orla. Porque acontece nas manifestações pró e contra o Bolsonaro que estão acontecendo aqui em Porto Alegre. Então tem que fechar as manifestações. Nós temos que fechar muita coisa. Por quê? Porque a sociedade é assim, as pessoas não estão contra. Tem gente que até hoje não acredita, isso é grave, né? Agora, isso é um problema do futebol, isso é um problema da sociedade, que se deu conta, por exemplo, que as desigualdades são imensas no Brasil, que ainda não se deu conta que tem muita gente passando fome, mas alguns já se deram conta, graças a Deus, estão fazendo grandes campanhas de solidariedade, tomara que muita gente consiga fazer isso, mas tem gente que não se deu conta ainda, o que eu vou fazer? Não tem dúvida. E os caras acham que não tem nada, que está tudo bem, pode sair, pode fazer festa. Os caras fazem festa com 80, 100, 150 pessoas, o que eu vou fazer? Jardim Europa, Parque Germânia, passa ali durante o dia para tu ver. Todas as idades sem máscaras, fazendo aglomeração, final de semana tomando chimarrão, passando a cuia. Então, aí é complicado. Eu estou com o presidente do SINDA aqui, o sindicato que envolve a gastronomia e a hotelaria de Porto Alegre, região, sim, e ele está questionando uma coisa para ti, que a gente já falou lá no início. E os 4 jogadores com Covid-19? Então, só para recapitular aí a manifestação dele aqui, Pedro, em relação a isso. A abertura não vai propiciar maior contaminação? Recapitulando um pouquinho para o Henry ver. Tá, Henry, primeiro o seguinte, ó, no teu restaurante pode entrar um cara contaminado. Sim, não, tem distância, sim, tem distância social, mas sei lá, daqui a pouco acontece. O que está acontecendo no futebol? Os jogadores estão sendo testados. E por que estão sendo testados? É óbvio
que eles vão eventualmente... Daqui a pouco o cara não tem cuidado. Teve até um papo aí de um jogador do Internacional, que não quero nem mencionar o nome para não me incomodar, que fez festa na sua casa. Bom, se ele fez festa na casa dele, o clube cuida dele. Agora, se o jogador sai do clube e não se cuida, bom, fazer o quê? Agora, na Europa estão jogando. Qual é o problema? O Flamengo jogou lá no Rio de Janeiro, tem 10 mil mortos. Qual foi o problema que deu? Não deu problema nenhum. Pode dar problema? Pode. Tudo pode acontecer, porque a gente não sabe exatamente o que é o Covid. Tá? A gente não sabe exatamente como é que as coisas acontecem. Agora, lá no restaurante do Henry, pode acontecer o seguinte, o cara não ser testado e a cozinheira dele chegar lá com Covid. Esse risco nós estamos correndo. O que eu vou fazer? Estamos aprendendo todos com essa pandemia, né? Já tem pergunta aqui, o pessoal mandando caixa de perguntas e te amando, te dando beijo, vamos lá. Mas essa questão, por que no Rio de Janeiro pode, por que em outro local pode e por que aqui não pode, né? E aqui, ó, sou colorado, o João Carlos. Hoje o Duda Garbi no Sala, Rio Grande do Sul, perdeu o mercado público e vai perder os clubes. E essa fiquei por fora, tá sabendo? Como é que é? Sou colorado. Hoje o Duda Garbi no Sala, Rio Grande do Sul, perdeu o mercado público e vai perder os clubes. Não entendi essa pergunta. Eu também não entendi. Explica melhor para nós, João Carlos. Enfim, tem um monte de manifestação. O pastor Olavo Nunes aqui dizendo que também enfrenta a questão das igrejas, né? As igrejas podem abrir com até 30 pessoas. Então, igreja, futebol são coisas que as pessoas deixam em segundo plano. Isso é a análise dos governantes. Mas não tem toda uma estrutura por trás disso, né? Então, tem todas as convicções, enfim, é complicado. Bom, vamos lá um pouquinho. Já tem um monte... Eu não ia te fazer essa pergunta, mas eu tenho que fazer porque o público quer saber e eu já sei o que tu vai responder. Não, pode fazer a pergunta que quiser. Ou Colorado? Eu sou o narrador Grenal, né? Então eu torço... Como é que o cara me perguntou assim, mas o que tu era quando tu era guri? Eu digo, não sei, faz tanto tempo, eu tenho 70 anos, que eu já nem lembro mais quem eu era. Não, mas eu vou te dizer o seguinte, a minha posição hoje é uma posição profissional. Tá? Não cabe a mim torcer, cabe a mim informar, narrar, comentar, etc., dentro daquilo que eu entendo. Ah, mas tu não concordou comigo. Não tem problema, futebol é discordância mesmo, a gente discute futebol. Agora, eu não disse aquilo porque eu sou gremista ou porque eu sou colorado, eu disse porque eu acho que é assim. E quando o Inter ganha o Campeonato Mundial, eu vibro com o Gabiru. Quando o Grêmio ganha uma Copa Libertadores, eu vibro com o Luan, com o Arthur, com o Jailson e não sei o que mais. Eu vibro como o torcedor vibra. Tá? Eu vibro com ele, por ele e ao lado dele. Essa é a questão. Bom, e é verdade que tu não compra carro vermelho? Tenta não usar vermelho ou azul? Tenta não usar roupas que te identifiquem vermelho ou azul? É verdade isso? Como é que eu vou te dizer? Lá no Grêmio é pior essa questão. Tá? Eu me lembro que eu era repórter, eu fui com uma camisa vermelha lá, eu quase apanhei lá dentro do Olímpico e dentro do vestiário. Quase apanhei porque eu fui com uma camisa vermelha. Tá? Bom, no Internacional, esses dias eu estava com uma camisa azul, um azul claro, até bem distante do azul do Grêmio. E um torcedor lá de baixo, eu fui no bar pegar um pastelzinho ali, sabe que eu sou chegado no pastel, né? Sei. Segundo Vianney Carnet, nosso querido Vianney Carnet, que eu tenho uma saudade muito grande, o pastel, o cara que inventou o pastel deveria ser como é que é? O cara da gastronomia, o prêmio Nobel de gastronomia. Mas enfim, então o cara começou a me xingar, tu tá com camisa azul, porque tu é gremista e bababá. Aí eu digo, legal. O que eu faço? Sim. Vou brigar com ele? É complicado, né? Pedro... Não, mas eu já me acostumei, não tem problema. O cara, aí daqui a pouco o cara chega, vai, o teu time. Tá bom, vamos ver qual é teu time. O cara joga verde para colher madura. Eliana, tem uma questão profissional, as pessoas custam entender, mas é verdadeira. Tu trabalhaste durante 10 anos lá na Rádio Gaúcha, tu sabe. É uma questão profissional, sabe? Não tenha dúvida. Ou como diz o Claudião, lá em casa não tem coração. Lá tem as latas de comida que eu preciso limpar. Que bárbaro. Enquanto a gente trabalha com isso, tu tem uma visão diferente, né? Não é que tu deixa de ser torcedor. Tu é admirador do bom futebol, seja ele A ou B, né? Então... Se eu te dissesse assim que eu torço, sabe?
sim, eu torço. Eu torço para os meus amigos, sabe? Tu faz amizades dentro do Grêmio, do Internacional, e daqui a pouco tu quer que eles vão bem, tu tá entendendo? Sabe? Aham. Tu gosta do fulano, gosta do Beltrano, gosta do jogador. Eu tenho vizinhos jogadores aqui. Um dos meus vizinhos é o Marcelo Oliveira. Eu torço Olha demais só. pelo Marcelo Oliveira, porque ele é uma pessoa assim superior. Ele é líder de vestiário. E aqui dentro do condomínio é uma pessoa querida, sabe? Todo mundo gosta dele e tal. Eu torço pelo Marcelo Oliveira. Estou te dando um exemplo de um vizinho que Que eu tenho. bárbaro. Tá? Uhum. Mas eu torço muito pelo D'Alessandro também. Sabe por quê? Porque o D'Alessandro é um líder, o D'Alessandro está há 10 anos no Internacional, o D'Alessandro é uma figura diferenciada, adotou Porto Alegre para viver, tem seus filhos por aqui, morou aqui no meu condomínio também, agora não está mais, mas tem 2 ou 3 apartamentos aqui. Então, é outra figura que eu gosto muito, então eu torço para eles. Pronto, o que eu vou fazer? Não tenha dúvida. Eu quero saber um pouquinho assim. Tu tem uma coisa muito particular e ímpar, Pedro, que é de agradar as massas, de narrar o futebol de uma forma singular. Quando que surgiu isso na tua vida? Conta um pouquinho dessa tua trajetória para tu chegar aonde tu está hoje, como o maior narrador do estado e um dos maiores do Brasil. Bom, Helena, deixa eu te contar o seguinte. Quando eu tinha 3 anos, eu sonhava em ser narrador de futebol. Eu ia para o banheiro, tomar banho e narrava futebol. Eu nunca pensei em ser médico, engenheiro, advogado, sabe? Eu queria ser narrador de futebol. E persegui essa ideia até que aos 23 anos eu consegui entrar na Rádio Gaúcha num concurso que tinha 32 pessoas, passaram o Nilton Zambujo e eu. Eu fui dispensado, tá? E fui para a Rádio Farroupilha levado pelo Bar de Barcelos, que lamentavelmente nos deixou alguns meses atrás aí, que era uma figura muito querida. Fernanda Denardim está assistindo o nosso negócio aqui. Sim, e mandando beijo da Maria e do João. Da Maria e do João, meus queridos netinhos, que eu adoro demais. Bom, E então, tem um monte de pergunta aqui, mas depois vamos lá, vamos recapitulando. aí eu comecei minha carreira na Farroupilha, fui chamado para a Gaúcha, pelo Mendes Ribeiro, e lá fiquei esse tempo inteiro. Só saí 6 meses, 8 meses, para Sucesso e para Bandeirantes, que nós abrimos, inventamos o troço, mas claro que não deu certo, né? E aí voltei para a Gaúcha. Então eu tenho 47 anos de Rádio Gaúcha, e aquele sonho que eu tive de ser narrador de futebol, eu consegui concretizar. Claro que eu tive um tempo, né? Nós tínhamos o Ranzolin, que estava numa fase espetacular. Eu entrei um ano depois que morreu o Pedro Pereira. Tá? Depois veio o Haroldo para cá, também teve muito sucesso, muito sucesso. Então eu tinha assim alguns adversários, entre aspas, ou companheiros. Tá? Se eu quisesse ser o primeiro narrador, eu teria que passar por eles. Bom, os acontecimentos levaram a essa circunstância. Aconteceu e eu estou muito bem, graças a Deus, muito agradecido. Sou narrador da Rádio Gaúcha. A Rádio Gaúcha é referência no Brasil hoje em termos radiofônicos e principalmente no seu departamento de esportes. Então, estou muito feliz por tudo isso. Essa tua história é braba. E andei estudando um pouquinho e fiquei sabendo que tu era muito levado. Parece que dava pedrada na casa das pessoas lá no bairro Glória e por aí, né? Mas tudo bem, vamos deixar isso para lá, porque tem tanta pergunta que o pessoal tá, ó, Minas Gerais está pedindo para tu mandar um beijo. O pessoal diz que é aqui do Grêmio. O Franco de Minas Gerais. Pedrão, já me emocionaste por muitas vezes ouvindo tuas narrações no velho rádio A Pilha, lá na roça. Olha só, que barato, né? Que legal, né? Que legal. Bom, tem muita coisa. O que o Pedro tem para dizer para as novas gerações de jornalistas do esporte? Eu tenho a dizer que essa é uma profissão muito interessante e que as pessoas que gostam, que querem ser jornalistas, elas têm que ser jornalistas. Assim como o cara que quer ser médico, tem que ser médico. Talvez não seja o maior salário do mundo, e não é, mas é uma profissão extremamente interessante. Como eu acho que é mais importante ser feliz do que ter dinheiro, não é que eu não gosto de dinheiro, não vai pensar, eu gosto do troquinho, tá? Mas é mais importante tu ser feliz com aquilo que tu está fazendo do que tu ser infeliz ganhando muito dinheiro, porque tu faz o quê com muito dinheiro, sabe? Tu não janta 2 vezes, tu não compra 5 carros, tu tem um carro, 2 no máximo, se tu quiser, sabe? Eu quero um Jeep para sair fim de semana, para andar nas trilhas e tal, mas não passa disso, tá entendendo? Então, dinheiro sim, é fundamental para a sobrevivência, mas não é essencial para a felicidade. O importante é ser feliz e eu, como narrador de futebol, eu sou feliz. Olha só que legal. Essa pandemia mudou alguma coisa no teu modo de pensar, na tua vida? Esse momento de tu ficar mais resguardado em casa, de tu conviver um pouquinho mais com o dia a dia aí, com o Ricardinho, com a Jussara, que eu sou encantada por essa mulher.
Zé, sabe que uma coisa interessante, esses dias eu disse para ela, eu nunca te tratei tão bem como estou te tratando agora. O que está acontecendo? Não, felizmente a gente está muito bem. A Jussara também está atendendo seus pacientes aqui. A Jussara, minha mulher, para quem não sabe, é psicóloga, psicanalista, e ela também abandonou o consultório e veio para cá. E nós fizemos teletrabalho, então a gente passa o dia inteiro, a gente de vez em quando caminha ali no condomínio, né? Ela vai fazer ginástica, ela vai fazer não sei o quê, ela dá aula não sei do quê, e eu estou aqui, faço comentário de manhã, depois entro ao meio-dia no Jornal do Almoço, entro no Sala de Redação, faço a minha coluna de tarde, agora eu estava vendo o jogo do Barcelona, enfim, a gente vai gastando tempo do jeito que dá, porque o que a gente vai fazer? Nós somos presos hoje, né? Esse Covid aí nos prendeu. Fazer o quê? E a convivência com a Maria e o João? Espetacular. São 2 netos queridos, que eu tenho um prazer muito grande. Eles estão morando nesse momento lá no sítio, junto com a Fernanda. E são lindos, né? São lindos. Não pode ser. Não. A Fernanda pode botar o defeito que tu quiser, mas reprodução é com ela. Filha maravilhosamente. Ela é linda, ela é uma mãe maravilhosa, né? A Maria é um anjo, né? Uma princesa. E é muito engraçado. E o João estava jogando basquete na Sorgipa, aí veio a pandemia, o coitado teve que abandonar. Tá desesperado. Eu digo, e aí, tu tá com vontade de voltar de colégio? Não, tô com vontade de jogar basquete. Jogar basquete. Coisa boa. Isso propiciou um pouquinho a gente conviver com eles mais, né, Pedro? Conviver um pouco mais com a família. Não, e ele é um mangolão, né? Tem 1,80 m e alguma coisa e tem 13 anos. Ele tá assim já. Eu vi pequenininho. Bom, o Ricardinho eu vi pequenininho também, né? O Ricardinho também está grandinho, também cresceu. O Ricardinho já é pouco, né? Se tu chamar de Ricardão, bom, aí dá problema, né? Então é melhor vamos do Ricardinho. Bom, o Wilson Romero pergunta como o Pedro convive com o bullying dos colegas sobre o cantador. Isso eu quero falar muito contigo. Tu vai cantar para nós hoje? Canto, se precisar. Não tem problema. Tu falou que eu podia fazer o que eu quisesse. Pode fazer. Então vamos cantar, vamos lá. O Romero é amigo da minha irmã, eu conheço ele. Eu vou te dizer o seguinte, isso serve de marketing, né? O que eu vou fazer? Tudo que é cantor no Rio Grande do Sul é maravilha. Tu lê, o João Almeida Neto, o Elton Saldanha, o Malenotti, o não sei o quê, e tu é ruim. Bom, eu sou o único ruim. Quem quiser contratar um ruim sou eu, tá? É uma pena. Agora, sabe que esse negócio de cantor, eu tô assim, traumatizado com os meus, digamos, colegas músicos, tá? O pessoal que monta o palco, o pessoal que monta a iluminação, o pessoal que toca. E, cara, os caras perderam o emprego. E quando é que volta show, sabe? Tem as lives. Sim, tá. As lives, recupera alguma coisa. Mas está muito longe de reproduzir aquele trabalho que eles têm. Eles estão passando necessidades, sabe? O músico grande ganha com a live, mas o músico pequeno que está batalhando ainda aí, duvida ele ganhar com a live, não tem como. Tá difícil. Tu imagina o seguinte, aqueles rapazes que têm essas vans que levam os meninos para a escola. Eles de uma hora para outra eles perderam tudo. Perderam tudo, eles não têm o que fazer. Então, esse tipo de coisa é que me preocupa bastante. Sabe que eu cheguei a ter uma crise de angústia aqui, muito menos por mim, porque eu não tenho problema nenhum, graças a Deus, não tenho problema de saúde, não tenho problema financeiro, eu ganho o suficiente para viver. Tá? Mas eu comecei a pensar nas pessoas que estão passando dificuldade. Olha o que tem de gente passando dificuldade. Por isso é que eu uso, inclusive, o Sala de Redação para fazer muita campanha, para lembrar para as pessoas o quanto é importante a gente ser solidário nessa hora. E vai ter que ser durante muito tempo assim. Quem tem, põe. Quem não tem, tira. Tá entendendo? Essa frase era uma bobagem, virou uma realidade dura e que precisa ser enfrentada. E essa realidade, esse coração grande teu aí, só quem te conhece um pouquinho mais sabe que tu tem. Que legal. Fico muito feliz com isso. Alex, lá de Santa Catarina, manda um beijo para Floripa. Pedro, Alex e Carol na nossa audiência e admiradores do teu trabalho. Que legal, ó. Beijo. Pedro Ernesto, como tu consegue? Já falamos sobre isso. Como é que tu consegue ser gremista em Colorado? Enfim, eu quero fazer um quiz contigo, mas antes de fazer o quiz, eu quero que tu fale desse negócio, a música. Foi de repente, porque daqui a pouco lançaram Pedro Ernesto Denardim músico, faz show, enfim.
Como é que surgiu isso na tua vida? Tu sempre gostou de cantar, assim como de narrar? Eu vou te contar rapidamente a história. Tá? Eu tinha comprado, eu estava no primeiro casamento. Tá? Eu tinha comprado uma casa em Ipanema, fiz reforma e tudo, imaginando que eu ia ganhar uma grana que eu acabei não ganhando. Tomei 22 protestos. Só para te dar uma ideia, uma vez eu estava com gripe, estava com febre e tudo, e o oficial de justiça me levou para o farmácia. E aquilo me deu a ideia, aquilo foi uma coisa muito boa que me aconteceu, porque eu aprendi a viver com o dinheiro que eu tenho. Pronto. Se não está no banco, se não está no meu bolso, eu não posso gastar. Tá? Então, de lá para cá, eu não tive mais dificuldade. Eu vendi a casa, paguei as contas, não sobrou quase nada, fui morar de aluguel e tive que praticamente reconstruir todo o processo de vida. Tá? Me meti de pato a ganso, achando que ia faturar, aquela coisa toda, e daqui a pouco sabe que tu achar que faturar e faturar são coisas diferentes. Às vezes as coisas não acontecem. Tá? Bom, aí esse primeiro procedimento que eu tive, tá? Me levou a ter essa lição. E aí um dia eu estou no centro de Porto Alegre e encontro o Alziro Castilhos, um amigo meu. E ele me diz o seguinte: vamos tomar um café. Vamos. No tempo que a gente podia tomar café, essa coisa toda, podia conversar. Bom, aí eu perguntei, cara, o que tu está fazendo, cara? Não, agora tem a lei Sarney, então eu estou pegando patrocínios e estou fazendo fazendo discos. Tempo do bolachão, né? Uhum. Não era CD. Tá? Isso é 1984. Eu estava nascendo nessa época ainda, mas eu sei o que tu está falando. Bom, aí eu disse para ele, vem cá, tio, então eu vou gravar um disco. Aí ele disse assim, sim, mas tu não sabe cantar, né? Eu digo, vou aprender. Não acredito. Aí eu digo, tá, me dá alguma dica. Eu disse, não, tu faz o seguinte, vamos gravar as músicas dos festivais, tá? As melhores. Aí ele já começou a bolar o troço, tá? Tá, mas e como é que eu vou aprender a cantar? Não, tu vai para casa, tu bota bem alto a música e canta em cima. Aí tocava lá, ouve o canto gaúchense brasileiro, e eu cantava atrás, tá entendendo? Bom, a minha voz é uma voz radiofônica, ou seja, não é um desastre, não é a melhor, não é a voz do Domingo Martins, mas não é um desastre, é uma voz razoável, tá? Se eu conseguir, tá? Mesmo sem saber o que é sol, o que é ré, até hoje, aliás, eu não sei, tá? Não sei nada. Mas se eu conseguir cantar dentro daquilo que são os parâmetros que os caras estão cantando, eu consegui gravar. Foi aí que eu gravei o primeiro disco. Fiquei quanto tempo, deixa eu ver? Uns 4 meses ouvindo as mesmas músicas o tempo inteiro. Ninguém que estava na minha volta aguentava mais. É um troço desesperador. Mas, enfim, consegui gravar. E de lá para cá eu gravei 11 gravações. Já tem 11? Já tem 11 gravações? Sim, e um DVD. 12. Uau! 12. Não sabia do DVD. Puxa vida, e como é que as pessoas conseguem DVD, vou te isso? levar, quando eu chegar aí, eu vou te levar, tá? Tá, perfeito. Vou sair de novo. Tá. Enquanto tu sair de novo, né? Tá, isso. Pedro, e as verduras? Conta pra nós. Tu é um empreendedor, né? O pessoal está querendo que tu fale de futebol, mas eu quero te explorar um pouquinho o lado mais humano, mais empresário, e já vou voltar para o futebol. Eu tinha um apartamento que estava envelhecendo, surgiu uma proposta de trocar pelo sítio. E eu troquei o apartamento pelo sítio que eu tinha, porque eu tinha comprado este apartamento aqui, pedaladinho, aquelas prestações, aquelas coisas todas que sabe que é difícil, né? O que gente comum faz. E até fazia shows para poder pagar esse apartamento, tá entendendo? Chegava às 4 da manhã, já acordava às 7 da manhã, ia trabalhar, aquele sacrifício. Não veio nada no mole, teve que ser tudo na luta, tá? Com certeza. O que, aliás, dá bastante orgulho, né? Bom, aí eu tinha o sítio, o que eu vou fazer? Então, eu gostava de ver, eu lia sobre isso, de verduras orgânicas, ou seja, o não uso de venenos na comida. Tá? E aí eu comecei a ler, a me informar, etc. Busquei parceiros para trabalhar comigo. O Ângelo Bertolo, que tu conhece, está lá até hoje comigo, junto com a Nani, que foi nossa babá do Ricardinho aqui, depois se transformou a gerente lá do sítio. E a coisa está legal, é uma coisa boa, que dá trabalho, muitas vezes dá prejuízo, muito prejuízo, aí tu tem que buscar, e daqui a pouco tu acha que tu vai buscar e já não dá mais. Já não dá mais. Dá muito prazer e pouco dinheiro. Tá? Até te diria assim, se eu somar tudo, deu prejuízo.
Ah, mas enfim, dá prazer e eu acho que a gente tem que fazer uma coisa que gosta também. Encontramos elas no Zafari? As verduras a gente encontra no Zafari? No Zafari tem, no Zafari, no Ferrari aqui tem também. Maravilha. Maravilha. Olha só, temos perguntinhas aqui de novo, mas eu quero saber momentos da tua vida profissional. Melhor jogo? Ah, difícil, né? Tem tantos jogos. Mas eu poderia dizer assim, aquele que o Brasil foi campeão do mundo, né, lá no Japão, em Yokohama, vamos dizer assim. Mas tem o Campeonato Mundial do Inter, tem essas Copas Libertadores que foram ganhas por Inter e Grêmio. Tem tantos momentos importantes, grenais maravilhosos que eu narrei. Tem muita coisa para colocar aí. Perfeito. Pior, dá para escolher um pior? Tem um pior momento, tem um pior jogo na tua vida que tu classificou ele como pior? Como é que eu vou te dizer? Aquele jogo que o Inter foi para a segunda divisão foi muito ruim. Foi muito ruim. Foi lá no Rio de Janeiro. Lá. Essas coisas assim, esses desastres que o Grêmio Internacional tem, para mim, são ruins. Porque, para mim, o bom profissionalmente é que os dois estejam bem. Então, quando eles vão mal, é ruim. É ruim. Com certeza. Pedro, momento da carreira que tu mais te lembra, mais marcante para ti? Eliana, deixa eu te dizer, eu fiz 11 Copas do Mundo. Eu já narrei, sei lá, 150 grenais. É difícil escolher o melhor. Todos são melhores. Sabe? Não é para ficar no muro, mas eu realmente não sei escolher nem o melhor, nem o pior. Tu é fã daquilo que tu faz, tu ama o que tu faz, então todos os momentos são bons, né? Isso aí. Exatamente. Pior, tu não consegue? Não te lembra de um momento pior, assim, da tua carreira? Ou alguma coisa muito engraçada, porque tem bastidores, né? Tem erros, tem bastidores. Conta para nós um pouquinho. Não, eu vou te dar uma manchete, mas eu não vou contar tudo, tá? Teve um jogo que eu tinha infecção intestinal, tá? O resto tu imagina. Isso, pode dar pro narrador? Não pode? E como é que tu te virava? Deixa rolar ou tu vai pro banheiro? Como é que faz? Não, aí eu não vou te contar mais nada, só vou te dizer isso. Ah, não, está bonito essa. Vai mais um pouquinho. E se eu te convidar, para ir num parque de diversão comigo? Vou, tá, vambora. E para andar de roda gigante? Ah, não, roda gigante eu tenho medo. Dessa altura. Montanha-russa. Tem aquele outro negócio, a montanha-russa, eu não sei não. Montanha-russa. Tem a pau, mas nem que me pague o que quiser. Pois é, eu andei, meus informantes andaram me passando esses bastidores teus aí, que não tem parque de diversão, tu passa longe. Só se for para caminhar no chão, né? Só no carrossel, meu pô. No carrossel. Que figura, que figura. Tem medo de quê, Pedro? Tu chorou na Disney, Pedro. Olha a Nanda aqui escrevendo. A Nanda acabou de escrever, ele chorou na Disney, no ET da Disney. Ô, guria, não te mete, fica fria aí. Conta pra nós, conta, por que tu chorou na Disney? Não, acho que ela está exagerando. Eu tive na Disney em Los Angeles, tá? Não na Disney de Orlando, que é uma Disney um pouco menor, mas que tem também aquelas atrações todas, tal, muito legal. Mas não me lembro de ter chorado, não. Tá. Eu choro quando eu olho no espelho. Obrigado, Nanda, obrigado. Tu tem medo de quê na vida? Pô, saúde. Eu tenho medo de ficar doente. O que te deixa muito feliz? Digamos que tem muitas coisas que me deixam feliz. Tá? Trabalhar me deixa feliz. Estar com a minha família me deixa feliz. Estar com meus netos me deixa feliz. Tem muita coisa que me deixa... Fazer churrascada, aquela churrasca que eu faço lá no sítio, lá que eu boto 100 pessoas. Poxa, sabe? Eu perdi esse churrasco. Me convida para o próximo. Mas agora quando, né? Sei lá. O ano que vem. O ano que vem. Vamos deixar pra cá. Tu é um agregador, né, Pedro? Muita gente em volta de ti, sempre ajudando as pessoas. Eu sou uma das pessoas que sou tua fã porque tu tem um carinho muito legal pelas pessoas que tu gosta, óbvio, né? Pessoas que te inspiram, tanto na vida pessoal quanto na tua vida profissional. Mas isso são muitos também. Eu tenho admiração assim no jornalismo. Eu tenho alguns companheiros assim que eu acho que são fantásticos.
Eu até às vezes não concordo com eles, mas assim, o José Alberto Andrade, por exemplo. Nossa, eu sou fã também. O Cabeção sabe tudo, tudo que tu imagina, o Cabeção sabe. Eu até não concordo com algumas teses dele, que de vez em quando ele me parece assim. Bom, discordar do jogo, né? A gente está aí, eu penso uma coisa, tu pensa outra. Mas a admiração que eu tenho por ele é um negócio assim extremamente grande. Porque se tu falar em nativismo, ele sabe tudo. Mas se tu falar em judô, ele sabe tudo também. Se tu falar em economia, ele sabe. Mas se tu falar em ciência, ele sabe. Não, o Cabeção não dá, cara. Ele tem aquela cabeça grande assim que é para guardar E ele tudo. é de uma cultura muita informação, maravilhosa. né? Tô te dando um exemplo, assim, sabe? Tem mais, tem mais. Poxa, como é que eu vou te dizer? Tem um cara que eu li que tu disse que é fã. Que Quem é? infelizmente está num momento aí bem delicado da sua vida. Armindo Antônio Ranzolin. Sim, sim, o Ranzolin foi espetacular. O Ranzolin, o Ranzolin foi mestre assim nos ensinamentos que eu recebi, tá? De como segurar um departamento de esportes, que é uma coisa complicada, porque é um departamento que gera muitos custos, ou seja, ele precisa ter receitas. E uma das coisas que o Ranzolin me ensinou foi o seguinte: duas coisas que ele me ensinou, tá? Porque uma vez eu queria ser diretor da Rádio Gaúcha, tá? Aí ele me disse o seguinte: não foi? Foi não, de esporte? Diretor de esporte. Eles me chamavam de supervisor. Supervisor é o cara que não manda nada, mas quando dá um galho, eles me responsabilizam. Tá? Eu não podia admitir, não podia demitir, não tinha força para nada. Mas, enfim, bom. Mas o Ranzolin me deu dois ensinamentos importantes. O primeiro, diretor, eles conseguem com um anúncio. Bota um anúncio na 0 Hora e aparece 50 caras melhores do que eu, porque eu não sou diretor mesmo, eles são melhores, eles têm NPA, tem não sei o quê, falam tudo, falam inglês, falam um monte de coisa, né? Bom, e narrador de futebol, não. É ele e tudo. Então, essa foi uma lição importante. A outra Olha lição que que me deu, sabedoria desse homem, né? É a mais pura verdade isso. É a mais pura verdade. A outra lição que ele me deu, que eu achei muito importante: Pedro, quando chegar com uma despesa para o teu gestor, tu chega com a receita. Senão, tu não vai em frente. Então, quando chego com um projeto de Copa do Mundo, eu tenho que chegar com o plano de comercialização da Copa do Mundo. Isso tem que dar lucro. Não é que tenha que pagar, tem que dar lucro. A empresa existe para ter lucro. Ou seja, tu pega uma Copa do Mundo que tem custo de direitos, né? E tem toda uma equipe que se desloca para a Rússia, por exemplo. Isso custou para a Rádio Gaúcha mais de 2 milhões de reais. Se eu chegar para os caras lá com uma conta de 2 milhões de reais para pagar, eles me mandam para o hospício, né? Ou para o presídio central. Então, eu tenho que chegar com o faturamento do lado. Se não tiver o faturamento, pelo menos o projeto do faturamento. Então, isso o Ranzolin me deixou, que eu acho extremamente importante, porque, como eu te disse, né, como a gente gera custos, a gente tem que gerar receitas. Tá? E não é receita para pagar, é receita para pagar e sobrar um pouco para os acionistas. Não tenha dúvida. Isso é uma lição que eu recebi e que eu tento, do jeito que eu posso, do jeito que eu sou, fazer as coisas acontecerem. Por isso que tu é diferenciado, corre atrás. Galvão Bueno, em uma palavra, Diego Matos pergunta. Como é que é? Galvão Bueno, em uma palavra. Como é que tu define ele? Ótimo. Eu sei que tem muita gente que não gosta do Galvão. Eu amo o Galvão. Tem algumas coisas que o Galvão faz, como, por exemplo, a abertura do Bem Amigos, que eu acho que ele fica muito tempo falando sozinho. Mas isso não tira dele aquela qualidade extraordinária que ele tem. Perfeito. Outra coisa, tu entrega automobilismo, ele sabe. Tu entrega qualquer coisa de Olimpíada, ele sabe. Ele é uma pessoa extremamente bem preparada. E outra, ninguém é primeiro narrador da Globo durante anos se não tiver qualidade. Isso não existe, né? Ele tem muita qualidade. Agora, se o cara eventualmente não gosta, eu sei que muitas pessoas aqui no Rio Grande do Sul, Galvão Bueno, bababá. Não, normal. Ninguém vai agradar a todos. Mas o Galvão agrada a muitos, muitos, muitos. Perfeito. Pedro, fala do Giovanni Grisotti. Quem está pedindo isso é o João Carlos Petkov. Coisa que mais o Giovanni Grisotti gosta é botar nas redes sociais que eu não canto nada. Para começar, esse gringo só me esculacha. Agora, é um repórter, olha, é outro que eu tenho assim uma admiração extrema. Tu vê que agora esses falcatrua aí estavam tirando R$600 e ele foi lá e denunciou todo mundo. Ele botou todo mundo no Fantástico. Sabe? Arrebentou. Tu imagina o cara que tem dinheiro, o cara que tira, o cara que faz a lua de mel
lá nas Ilhas Gregas, daqui a pouco ele está recebendo R$ 600, mas não pode, não pode. O cara que está empregado não pode. Não pode, os caras. Mas isso é a sociedade brasileira. Há pouco eu estava falando com um colega. Há pouco eu estava falando com um colega dizendo, tu vê, porque os caras vão para a orla, porque fazem festa. Porque... Sim, mas isso é a nossa sociedade que tem dinheiro e pega R$ 600 que deveria ser para aquelas pessoas que não têm o que fazer, que não têm emprego e que, lamentavelmente, são milhares dentro do Brasil e cada vez mais, né, que o problema está se agravando, que daqui a pouco vai terminar o seguro-desemprego, vai terminar esse dinheiro que vem do governo. E aí, como é que eles vão fazer? Aí nós precisamos ser solidários. Aí quem tem, põe. Quem tem, põe. Quem não tem, tira. Esse ditado que foi dito por um humorista, hoje é uma verdade dura que nós temos que enfrentar com solidariedade. Perfeito. Sabe que eu convidei voltando para o Giovanni, convidei Giovanni, vamos fazer uma live na Camejo e tu bota um capuz preto. Isso. E fica aí sem aparecer. Camejo, tu quer que eu seja ridicularizado? Tentei, né? A tentativa é outra. Olha, Mônica Riffel quer te levar para o Maturilab. Olha só, fala mais sobre maduros estarem no mercado de trabalho. Maduros, assim como a tua pessoa. Ela é especialista nesse ramo de profissionais maduros. Tem vantagens e desvantagens. Vamos lá. A vantagem é a experiência, né? Que tu ganha, tu vai pelo batalho, né? As desvantagens é que tu já não tem mais aquela força. Eu, por exemplo, tivesse que ser repórter, hoje eu estava liquidado, né? Porque sair correndo atrás de jogadores. Correndo no campo. Imagina. O velho, se bem que eu tô 9 quilos mais magro, já vou te dizer. Botou balão? Tô fininho, não botei nada, é dieta. Dieta. Muito bem. Então, o velho melhorou um pouco, tá? Tá. Com esse Covid aí, os gordinhos são mais atacados. Eu preferia ficar assim. Eu comecei a fazer esteira, sem parar. Não, eu caminho aqui no condomínio, sabe que eu moro no condomínio. Opa! Conexão do Pedro. Cortou, Pedro? Não, agora tá bom de novo. Tá bom de novo. Tu caminha no condomínio, que tava falando? Sim, eu caminho. O condomínio tem 3 torres, né? Então, eu fazia a volta das 3 torres, eu gasto 8 minutos caminhando. Caminhando normalmente, não é nada de caminhada, não, normalmente. Eu faço isso junto com a Jussara durante 30, 40 minutos, quase todos os dias. Bárbaro. E agora com essa chuva aí tem que dar uma paradinha, mas quando parar a chuva, vamos de novo. Vamos lá. Arthur Grubel, rapidinho, que nós temos, já está quase terminando o nosso horário. Arthur Grubel, de 0 a 10. Quer que tu faça de notas aqui. Presidente Bolsonaro, de 0 a 10. 6. Armindo Rosolim. 9. Luiz Inácio Lula da Silva. 4. Cristina Rosolim. 10. Kelly Matos. 10. Neymar. 8. Por quê? Porque ele é um grande jogador, mas ele não quer ser o melhor do mundo. Ele prefere festas, que também não é ruim, né? Bom, ele tem aquele dinheiro, aquelas mulheres bonitas. Não chega a ser um despropósito, mas ele, como profissional, ele não tem aquela ganância entre aspas, né? A ganância positiva, se é que existe ganância positiva, que tem, por exemplo, o Cristiano Ronaldo. Pois é, e Cristiano Ronaldo, quanto? 10. Esse cara é espetacular. Lucas e Marcelo Ochoa. Lucas e Marcelo Ochoa, eu não conheço quem é. Meus netos que estão jogando na Espanha, mas são pequenininhos ainda. É só para tu gravar o nome deles que um dia tu vai narrar eles. Se Deus quiser. Então vamos dar 10. Pronto, resolvido. Messi. O Messi é 10 também. O Messi é espetacular. Estava vendo ele agora. Perfeito. Romildo Bolzan. 10. Marcelo Medeiros. 9. Por? 9. Por quê? Por quê? Ele é ótimo, só que ele não conseguiu ganhar um título ainda no Internacional. E isso faz diferença. É isso que está faltando. Eu sei que ele arranhou na Copa do Brasil. Eu adoro Marcelo Medeiros, mas falta um título. O Romildo tem 6, né?
Perfeito. Pedro, eu tenho um monte de pergunta, mas daqui a pouco vai cair, porque eles cortam a live. Então, nós temos 59 minutos só, o que já é grande. Mas eu queria que tu falasse um pouquinho para os estudantes de jornalismo, que eu recebo vários na Camejo, e muitos, especialmente os meninos, querendo trabalhar no esporte. O nosso mercado é pequeniníssimo. E tu vê aqueles jovens com um brilho no olho, querendo se destacar no esporte, ou na Gaúcha, ou em outra emissora, enfim. O que tu diz para essas pessoas com o nosso mercado? Não, Qual é o diferencial deles? O nosso mercado não é mais pequeno. Nós temos hoje as rádios web. Nós temos muitas rádios web que vão lá na Arena, que vão no Beira-Rio, ou seja, está abrindo um outro mercado de trabalho. Claro que é um negócio mais complicado, melhor é tu trabalhar na Rádio Gaúcha nesse momento, porque a Rádio Gaúcha está estabelecida há 50 anos, a Guaíba, com certeza. Tal, mas está tudo bem. Tá? Bom, mas se não tiver lugar nisso, tem o Jairo Cuba, por exemplo, é uma coisa, como é que eu vou te dizer? É uma pessoa significativa nesse processo. O Jairo, daqui a pouco, tu tá lá, não sei aonde, no Chile, com o Internacional, com o Grêmio, aparece o Jairo lá. Agora, 200 quilos mais magro, né? Bom, é verdade. Então, tem mercado, tem mercado. Eu acho que é aquilo que eu te disse. Se o cara vai ser feliz, sabe? Eu quero ser jornalista esportivo, vai ser jornalista esportivo. Porque se tu for feliz, tu vai trabalhar bem. Se tu trabalhar bem, tu vai ter todo um espectro que vai te ajudar. O importante é ser feliz. Eu tenho algum sucesso porque eu me realizo como narrador de futebol, sabe? Eu sou feliz quando eu estou com o microfone na mão. Digamos, eu sou muito feliz quando estou com o microfone na mão. Então, é aquilo que eu te digo, se tu faz o que tu gosta, tá? Tu não te sacrifica. A vida, a felicidade é a palavra-chave. O que eu quero dos meus filhos, dos meus netos? Eu quero que eles sejam felizes. Como? Do jeito que eles bem entenderem. Que bárbara, que bárbara. Martim Francisco, para terminar, Pedro. Pedro Ernesto, qual é a própria nota, tua nota? Que nota tu te dá? Eu me dou uma nota 8. Eu acho que eu tenho bastante força de trabalho. Me falta alguma coisa do ponto de vista cultural, sim. Eu gostaria de ser mais culto do que eu sou. Me falta alguma coisa assim que me deixasse mais abrangente. Eu sou muito do futebol, eu sou muito da música gaúcha, sabe? Então, eu deixo de conhecer algumas coisas que eu poderia e deveria conhecer e que eu não conheço. Então, nota 8 está de bom demais. Demais. Para nós, tu é nota 10. Somos encantados por ti. Tu sabe disso. Minha irmã diz que eu sou um maravilhoso pai e avô. Bom, já é alguma coisa. Ai, que delícia! Ela é maravilhosa. Um ser humano maravilhoso. Criou pessoas maravilhosas. Canta um pouquinho para nós, bem rapidinho. Não me perguntes onde fica o Alegrete. Segue o rumo do teu próprio coração. Cruzarás pela estrada algum ginete e ouvirás toque de gaita e de violão. Gostou? Maravilha! Aê! Pedro, muito bom te ter aqui na Camejo. Muito obrigada por ter aceitado de pronto o convite. Fiquei super feliz. Muito curto, eu queria falar mais. Eu tenho um monte de coisa e tenho um monte de pergunta. Nossa live está bombando. O melhor horário não é... Vou te mostrar um disco de ouro. Olha ali, tá vendo ali? Deixa eu ver. Cadê? Ali. Pega o volume. Tá? Ai, que... Disco de ouro. Tá? Isso é trabalho, isso é sucesso, isso é ousadia e isso é demais. Deixa eu te mostrar o meu pimpolho, Pedro. Vamos ver. Oi, tio Pedro. Olha eu sou o Bolão Camejo. Eu sou o Bolão Camejo. Olha só. Ei. Pedro, beijo grande para ti. Fica com Deus. Eu que te agradeço, eu gostei muito do convite, tive muito prazer, eu tenho muita admiração por ti, muito carinho. E vou dizer para todos o seguinte, saúde, né? Que é o que nós estamos precisando agora. Saúde para todos nós. Um beijo grande. Fica com Deus. Beijo na Jussara e no Ricardinho e na Nanda eu dou pessoalmente. Tá legal, tá bom. Um beijão. Obrigada, Pedro. Tchau, obrigado. Tchau.